Então, vamos lá. Boa noite de novo para vocês, né? Os que já entraram. Muito obrigada por estar aqui, me prestigiando de novo para assistir essa aula, tá bom? Para começar a aula de hoje, eu quero chamar vocês primeiro para fazer 4 respirações comigo. Vocês vão puxar o ar e aí vai soltar devagarinho, como se estivesse soprando num canudo, tá bom? 4 vezes a gente vai fazer isso. Então, vamos lá. Puxa. Só mais uma vez. Terceira. E a última. Muito bem. Quando a gente faz essa respiração, a gente entra no estado receptivo e aí ativa o nosso sistema parasimpático. Além de acalmar a gente fica mais conectado com aquilo que a gente vai aprender. Então, ajuda a gente, tá bom? Hoje o tema da nossa aula é sobre a psicossomática, né? Doenças psicossomáticas. Você vai entender como que as nossas emoções, elas afetam a nossa saúde física. Então, o objetivo dessa aula é explicar para vocês como que as nossas emoções, se a gente reprimir ou se a gente não processar elas bem, como que elas vão influenciar no nosso corpo físico, né? E assim vai trazer problemas para a gente, como dores, doenças, né? Inclusive, um pouquinho antes de começar a aula, eu estava batendo papo, né, aí com uma de vocês, a Cleide, e aí ela estava até comentando comigo que ela está com a pressão alta, ela começou num trabalho novo ontem, né? Ela falou assim: ah, será que é por conta disso? Eu falei assim: com certeza, você ficou tão emocionada, né, que até aumentou a sua pressão. Então, quando muda alguma coisa no nosso ritmo, na nossa rotina, para você ver como é que o nosso corpo ele responde, né? No caso dela, rapidinho elevou a pressão arterial dela, porque eu brinquei, olha, são muitas emoções, um emprego novo, dinheiro entrando, a gente fica emocionada mesmo, então o nosso corpo responde, né? Então é isso. Muito obrigada, né, por vocês estarem aqui. E primeiro eu quero definir para vocês o que é psicossomática, porque vocês já ouviram falar de doenças psicossomáticas, né? Todo mundo aqui, eu acredito que já ouviu. O que isso significa? Psicossoma, que é a soma a soma da nossa mente com o nosso corpo. Então, forma a psicossomática. Essa área da psicossomática, ela estuda como que as nossas emoções, os nossos pensamentos e até os nossos traumas, eles impactam na nossa saúde física, né? Então, é uma ciência que vai integrar essas áreas, tanto da medicina como da psicologia. E aí ela vai estudar essa relação que existe entre o nosso corpo e a nossa mente, né? O modo da gente funcionar e por que afeta as nossas emoções, afeta a nossa mente a um ponto de adoecer, muitas vezes, o nosso corpo físico. Por exemplo, né, o exemplo até que eu dei da Cleide, as emoções dela, ela ficou agitada por conta do novo trabalho, a pressão arterial dela subiu. Vocês, por exemplo, né, a Fabiana, a Roseli, que já está aí com a gente, tem alguma dor, alguma coisa assim que vocês já conseguiram perceber que aconteceu, que vocês conseguiram perceber uma dor ou alguma doença e que antes foi ocasionado por causa de alguma emoção? Se quiser falar, é só ligar o fonezinho. No meu caso, Angélica, quando eu trabalhava, que agora você sabe, sou aposentada. Quando eu trabalhava, quando eu tinha muitos estresses assim, eu tinha muitas dores no corpo. Atacava a minha dor de cabeça. Assim como ela falou da pressão alta, eu ainda tenho. Hoje eu tomo remédio para pressão alta, mas dependendo das emoções que eu tenho no dia a dia, a minha pressão logo sobe. Aí a minha cabeça dói, eu já sei que é por causa da pressão. Entendeu? Então, Mas você já dependendo das emoções, a gente tinha também uma dor de barriga, né? E que a gente consegue relacionar, fala, não estou bem por conta disso. Não, é verdade, né? É um ótimo exemplo, né? Porque, por exemplo, eu não sei, assim,
Por exemplo, no início, quando ia começar a dar as aulas, rapaz, me dava um nervoso tão grande que me dava vontade de ir no banheiro louca, né? Ou então o estômago dói. Então, assim, você vê como é que o nosso corpo, muitas vezes, é até imediato, né? A reação dele com as nossas emoções. A Roseli quer dar um exemplo também, Roseli? Acho que não. Pode falar. Quando eu estou em lugares com muita gente. Depois, quando eu chego em casa, eu fico com o meu corpo todo dolorido. Olha só. Consegui lembrar desse agora. Pois é. E também quando tem alguma notícia, né? Aí a cabeça dói, às vezes, as costas. Então, vocês veem assim que são reações imediatas do corpo, né? Relacionada a alguma emoção. Algumas é assim, papum mesmo. O corpo reage, parece que imediato. Mas o que isso tudo significa? Boa noite, Jussara. Então, tudo isso significa o quê? Que quando a gente não expressa muitas vezes o que a gente sente emocionalmente, o corpo ele vai arrumar uma forma de falar pela gente, né? E você vê, às vezes a gente não precisa nem falar. O corpo ele já dá sinal na hora, que foi o exemplo aqui que tanto eu como vocês falaram. Então, para a gente ver como que está tão relacionado as nossas emoções, né, com o nosso corpo físico, né? É muito rápido, muitas vezes. Só que, de um modo geral, se a nossa dor, né, o que a gente está sentindo, se a gente ignorar ou se a gente não compreender, uma coisa certa, vai manifestar no corpo físico de várias formas, como dores de cabeça, tensão, às vezes por meio de cansaço. Tem gente que às vezes está num cansaço tão grande e não compreende por quê, mas ela não percebe que muitas vezes é só o emocional dela, ela está ali reprimindo alguma coisa, não consegue colocar para fora, e aí o corpo, ele fala, né, pela pessoa. Algumas emoções, elas simplesmente não desaparecem, elas só se transformam. Por exemplo, uma tristeza. A pessoa que ela reprime, por exemplo, uma tristeza, fica guardando aquilo ali por muito tempo, e se ela não chorar por conta daquilo, o que pode ocasionar nela? Uma falta de ar, um aperto no peito, né? A raiva, quando a pessoa guarda raiva, pode virar uma dor no estômago, ou a pessoa vive muito tensa, tem gente que chega a dar uns nódulos musculares, né? De tanta pressão assim, porque ela não coloca a sua raiva, ela não expressa a raiva dela, vai guardando, né? Pessoas que às vezes ela guarda para si o medo, né? Ela reprime aquilo. Ela pode ter insônia, pode ter enxaqueca, problema de taquicardia. Então, as doenças ou as dores que a gente sente sempre vai estar relacionado com algum sentimento, alguma emoção que a gente está vivendo ou está reprimindo, né? O corpo, ele funciona como um canal, né? É um canal para expressar o que está no inconsciente. Então, o que a gente não revela ou que a gente não permite falar, o corpo, ele faz isso. Ele faz isso. Porque não tem uma separação entre mente e corpo. A gente não é duas coisas, a gente é uma coisa só. Mente e corpo está integrado, né? Não existe parte separada. Então, tudo o que a gente sente vai afetar o nosso corpo, sim. Né? Ele acaba tomando para ele o corpo, né? Aquele trabalho. É como se ele estivesse nos avisando: olha, tem algo aí dentro de você que você precisa olhar. Então, essas dores, essas sensações ruins, as doenças, é o seu corpo falando: olha para mim, olha para você, né? Porque você precisa parar um pouco e se olhar. E assim, o corpo, ele faz isso porque não é no sentido de punir a gente, ele só quer comunicar. Ele só quer comunicar, né? Então, a gente precisa realmente aprender muitas vezes, a falar, a sentir, né? Para o corpo ele poder se acalmar, para ele poder descansar. Eu vou contar até aqui um exemplo de uma moça, uma cliente, ela tinha uns
30 e poucos anos, né, quando ela veio procurar. Ela estava com uns 38, mais ou menos. Ela era coordenadora numa empresa de marketing. Ela era mãe de 2 filhos, né, casada, mãe de 2 filhos, né, e ela, de um modo geral, ela era considerada, assim, uma mulher muito forte, porque ela, sabe aquele tipo de profissional e mulher que resolve tudo sozinha? Ela era assim, não reclamava, né, estava sempre sorrindo, né, mesmo exausta, ela estava ali, era pau para toda a obra, né. Só que ela começou a sentir muitas dores fortes no estômago. Fez alguns exames, tomou remédio, só que não adiantava, né? Ela sentia muita azia, muita náusea, sabe aquela sensação, às vezes, de nó no estômago? Ela sentia muito isso. Fez vários exames e os médicos não descobriam, porque não dava nada no exame, né? Até para ver se era H. pylori, alguma coisa, não era nada, não conseguia achar uma causa física, né, para as dores, para aquilo que ela sentia. E aí os médicos, eles aconselharam ela a procurar a terapia. Foi onde ela procurou. E aí, durante as sessões, ela começou a perceber que, mesmo ela aparentando estar bem, ela carregava com ela muitas angústias que ela não expressava, né? Por exemplo, para não deixar os filhos preocupados, quantas vezes ela se deu conta de que ela engolia o choro, que era para não preocupar nem os filhos, nem as outras pessoas. Ela não estava bem no relacionamento dela, no casamento dela, mas ela também não falava sobre isso com o marido, né? Sempre forte ali, ia levando. No trabalho também, ela se sentia muitas vezes sobrecarregada, mas ela silenciava, ela não falava, né? Porque muitas vezes ela estava com um problema em casa e era um pedido atrás do outro, né? Afinal de contas, ela era uma coordenadora. Então, quanto maior o nosso cargo, maior a nossa responsabilidade, né? Maior o peso. Fora nisso tudo, na terapia, a gente viu que ela guardava ainda muitas mágoas da infância, porque ela reclamou da ausência emocional dos pais, e ela guardava isso com ela, né? Essa mágoa que ela tinha. Durante as sessões, ela pôde entender que tudo aquilo que ela sentia era só uma somatização do que ela nunca digeriu emocionalmente, né? O corpo dela estava só expressando, por meio de sintomas físicos, tudo aquilo que ela não conseguia verbalizar, o que ela não colocava para fora por meio de palavra. Então, quando ela começou a dar voz às suas emoções, né, ela começou a entender, verbalizar mesmo aquilo que ela sentia, e aprendeu a dizer mais não, porque muitas vezes a gente aprender a dizer não é sinal de amor próprio, né, é se acolher com gentileza, os sintomas eles começaram a diminuir. Então, o que a gente aprende, né, com isso? Que ela aprendeu que o corpo, ele não mente. O nosso corpo, gente, ele não mente. Ele só diz para a gente, sem palavras, o que a gente está sentindo, né? Ele só quer mostrar isso para a gente, de uma forma prática. Se você não expressar por meio de palavras, né, o que você está sentindo, o seu corpo ele vai falar por você por meio de sintomas físicos, né? Por isso que muitas vezes a gente faz vários exames e não consegue descobrir a causa de uma que a gente acha que está doente, né, de uma dor. É só sintoma emocional, do nosso emocional, né, que está precisando ser curado, né? Eu quero falar também agora com vocês o seguinte, para vocês entenderem um pouquinho a relação que existe entre as emoções e os nossos órgãos, né? Porque tudo que o nosso corpo sente é tudo aquilo que a gente calou, certo? Então, eu vou falar sobre a emoção, o órgão ou a parte do corpo que é afetado, os prováveis sintomas psicossomáticos, né? E a explicação, o que significa isso? Por exemplo, a pessoa que ela guarda muita raiva. Vocês têm noção de qual é a parte do corpo ou órgão que é afetado? Quem arrisca aí dizer? Qual é a parte do corpo ou órgão que é afetado quando a gente sente raiva? Pode abrir e falar. Roseli? Eu acho que é o fígado. Eu também acho. Não sei porquê, mas eu acho que é o fígado. Exatamente, é o fígado. A pessoa que guarda raiva, né, ela afeta diretamente o fígado. E porque o corpo ele ferve por dentro.
né? Ele ferve por dentro. E quais são os reflexos, né? As possíveis sintomas psicossomáticos? Problemas hepáticos, né? Problema colesterol alto, gastrite, refluxo, tudo isso causado pela raiva que afetou o fígado. E aí acaba afetando também outras partes do corpo. Com relação ao colesterol, gente, para vocês terem uma noção, 70% do nosso colesterol ele é causado diretamente pelo fígado, 30% é só por causa da alimentação. E muitas vezes a desculpa da pessoa é porque eu estou comendo muita gordura. É nada, isso é raiva acumulada. Às vezes a pessoa vai guardando ressentimento de coisas de tantos anos, de coisas passadas, e aí quando vê, né? Mas alguém tem que levar a culpa, né? É aquela carne gordinha que você comeu, né? A gente tem que arrumar um culpado. A outra emoção, o medo. Qual é o órgão, né, que vocês acham que é afetado quando a gente sente medo? Quem arrisca aí dizer? Alguém quer falar, arriscar? Eu vou participar. Eu acho que é o estômago, porque quando eu fico com medo, me dá um frio na barriga tão grande. Mas não é. Medo. Oi? É o medo? Onde O dói? medo é a emoção. Qual é o órgão afetado pelo medo? O meu é o coração. Já dá logo um pau-pau, já quero correr já. Eu acho que é o coração. É Mas tudo no são chutômetro, viu? Mas são os rins e a bexiga, acreditem. Os rins e a bexiga são afetados pelo medo, né? E quais são os possíveis sintomas psicossomáticos? Quem tem constante problema de cistite, de infecção urinária, dores lombares, né? Por quê que esses órgãos são afetados? Porque o medo, ele nos paralisa e ele afeta, sabe o que? A nossa base, a nossa estrutura. Que é aqui, ó, a lombar, né? Onde é a nossa base. Então, acaba afetando os nossos rins e nossa bexiga. Problemas relacionados nessa região, talvez você não consiga nem perceber, mas tem algum medo guardado ali, ó, no seu inconsciente, que você, às vezes, nem se dá conta. E se você faz terapia, acaba achando a causa. Acaba achando a causa. Uma outra emoção, a tristeza. Boa noite, viu, Daniela? Eu não falei, né? Boa noite. A tristeza, ele afeta qual órgão? Quem arrisca aí? Eu mesmo afeta, acho que o meu emocional todinho, dos pés à cabeça, viu? Porque o meu coração, até a pressão, fica dando, a minha boca adormece. É o seu corpo reagindo, mas tem um órgão específico que normalmente ele é acometido quando a gente sente muita tristeza, que são os nossos pulmões. Então, se você tem problemas nos pulmões, de uma forma geral, tá? Assim como asma, falta de ar, pressão no peito, né? Tudo é causado pela tristeza, porque ele afetou pneumonia. Por exemplo, em janeiro, eu fiquei, né, no hospital em Boimirim, ainda bem que foi só por 24 horas, mas eu ainda estou fazendo o tratamento até. Eu tive tromboembolia pulmonar. E eu passei por uma fase, né, de algo que me aconteceu no final do ano anterior, de muita tristeza. Aquilo me deixou tão triste, qual foi o órgão que me afetou? E aí foi direto mesmo, a tristeza. Né? Foi o pulmão, aliás. Foi o pulmão. Então, o meu problema de má circulação sanguínea foi só uma desculpa, né, que a gente arruma, que os médicos na medicina, do modo geral, arruma, porque eu tenho problema de má circulação sanguínea, mas por que foi afetar justamente o meu pulmão? Foi uma tristeza que eu vinha aguardando. Né? Então, para vocês verem como realmente o estudo da psicossomática, ele tem lógica. Você quer falar, Roseli? Não, querida. Ah, tá. A mágoa, gente, quem guarda muita mágoa,
Qual é a parte do corpo que vocês acham que é afetado por quem guarda muita mágoa? Tá, tem que abrir o fonezinho, Fabiana. Agora deve ser o coração, né? Acho que já afetou quase tudo. Eu acho que é o estômago. Também não. Sabe qual é, gente? A mama, os nossos seios. Vocês sabiam que a grande maioria das mulheres que tem problemas de câncer na mama é por causa de mágoa guardada? Pois é. Os possíveis sintomas, né, psicossomáticos causados pela mágoa são cistos, muita dor na mama, inflamação, porque a mágoa, ela, quando a gente guarda, ela endurece e ela inflama a gente. Ela inflama. Né? Então, na maioria das vezes, guardar mágoa de muito tempo, com certeza vai afetar, de algum jeito, a mama. Isso é entre homens e mulheres. Lógico que a maioria das mulheres, né? Porque a gente tem mais propensa a guardar mágoa mesmo. Mas, normalmente, é isso. Culpa. A culpa atinge o nosso intestino grosso. Então, pessoas que têm muito problemas de prisão de ventre, de gases, de cólica, provavelmente o seu intestino ele vai ser afetado. Por quê? Porque a culpa, ela prende. Ela dificulta o soltar, o desapegar. Né? Então, normalmente, vai afetar o seu intestino grosso. Ansiedade. Qual é a parte, o órgão afetado pela ansiedade? Aí um monte de vocês já falaram. Coração, né? Estômago. Ai, meu Deus. O estômago costuma ser o mais afetado pela ansiedade. Pessoas que têm ansiedade, por que afeta o estômago? Porque a ansiedade faz a gente ficar remoendo e a gente perde o controle interno. Quem é ansioso não tem controle interno, não tem controle das coisas. Né? E isso acaba causando problema no estômago, porque a pessoa acaba tendo muita azia, muito enjoo, gastrite, problema de má digestão, porque é difícil digerir aquilo que a gente não consegue ter controle. Né? Pessoas que têm... Angélica, Pode falar. desculpa, só fazer uma pergunta. Tá. Você falou que a ansiedade ela tá com o estômago. E isso me faz lembrar que eu sinto muito, ao longo dos dias, eu sinto muita assim, dificuldade de digestão. Sim. Tem a ver com ansiedade? Tem a ver com ansiedade. Porque quem é ansioso não tem controle de coisas internas. Quem é ansioso fica sempre pensando em todas as probabilidades do que pode acontecer. Você não consegue ter controle das coisas. E isso faz com que... É a mesma coisa que você dizer assim, ó, eu não consigo digerir isso, eu não consigo ter controle sobre isso. Então, está muito relacionado. Ah, entendi. Muito obrigada. Nada. Pessoas que têm problemas com falta de apoio. A falta de apoio é a emoção. E qual é a parte principal que sobrecarrega pessoas que têm problemas de falta de apoio? Qual é a parte do corpo afetada? Quem arrisca aí dizer? Ninguém? A coluna. Pessoas que têm problemas de coluna, normalmente, têm dores nas costas, muita tensão crônica, né? É porque a pessoa, ela sente que ela não tem bem apoio, de um modo geral, né? Ela tem aquela sensação de que ela carrega tudo sozinha. Tudo está nas costas dela, né? E aí o corpo, gente, ele quebra. Não tem corpo que aguente. E qual que é a base do nosso corpo, né? A nossa coluna? A nossa lombar? Né? Pessoas que têm problemas de excesso de controle. Pessoas muito controladoras. Qual é a parte do corpo afetada? Quem arrisca aí dizer? Essa não está tão difícil não, gente. Pessoas controladoras, excesso de controle. Pode arriscar.
o pescoço e os ombros. É muito afetado. Quem tem muito problema de torcicolo, de tensão, enxaqueca, são pessoas controladoras, que querem que as coisas sejam tudo do jeito dela, né? Não são pessoas que são muito abertas a aceitar o jeito do outro, sabe? Muitas vezes, ou é do meu jeito que está certo, desse jeito funciona melhor. Não, você não está entendendo, não é assim, ó. Pensa, se você fizer assim, é melhor. É controle, gente, é controle. Não respeita, às vezes, o direito do outro opinar, né? A teimosia do outro, que às vezes a pessoa teimosa mesmo, mas não, ela não consegue entender que é o jeito de ser da outra pessoa. Então, quem controla tudo acaba carregando o peso do mundo nas costas. E não tem pescoço nem ombro que aguenta. Né? Então, essas são só algumas partes, né, algumas emoções e algumas partes do nosso corpo que são afetadas quando a gente ignora as nossas emoções por muito tempo. E aí elas precisam sair, de alguma forma precisam sair. E o nosso corpo, ele é o primeiro a avisar. Então, não é só uma dor, é um pedido de atenção. Por isso que a gente costuma dizer que o corpo, ele fala aquilo que a boca cala. Né? Alguém quer perguntar, dar exemplo de vocês aí, o que vocês estão sentindo, para que vocês possam entender o que está relacionado? A Roseli falou ali né, da má digestão dela. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês já perceberam alguma ligação do que vocês sentem emocionalmente, o corpo está manifestando? Deixa eu falar para você. Você estava falando, né? Do controle. Você falou eu ia dizer que era o cérebro, porque fica na minha cabeça. Aí eu lembro, você começou a falar do não aceitar que o outro, do meu jeito é mais fácil, do meu jeito é mais rápido, do meu jeito vai ser melhor para se resolver. Aí eu lembrei que eu acabei de vir da casa do meu filho, olha só. E aí? Fui lá na casa do meu filho, cheguei lá, eles foram no mercado e fizeram a compra do mês, né? E eu cheguei, o pacote de papel higiênico está lá em cima do sofá há 4 dias. Aí eu olhei e falei assim, ontem eu falei, hoje eu cheguei lá, olhei e não falei nada, né? E vim embora pensando. Gente, para mim é tão simples guardar, mas para eles não, né? Mas assim, eles estão na casa dele, então não é, eu tenho que parar de falar, né? Porque não é um problema meu. Você falou agora, você tentar o outro como ele é, né? Mas quem tem problema de controle é difícil, que chega a dar um negócio na gente, né? Porque para mim tem coisas que assim que são tão simples para mim, né? Mas é o meu jeito na minha casa, na casa deles é do jeito deles. E eu ando me policiando muito quanto a isso, porque às vezes eu vejo e eu falo, mas eu resolvi que agora eu não vou mais falar. Não posso falar porque eles estão no espaço deles, não estão mais no meu espaço, né? Aí você falou da dor do ombro, do pescoço, aí eu juntei, lembrei das coisas. Muito problema de enxaqueca, dor no pescoço, dor no ombro, são pessoas altamente controladoras. E aí, às vezes, eu vejo assim que as coisas, para mim é fácil, mas para eles estão no ritmo deles, né? É do jeito deles. É do jeito deles, exatamente. Então, tô deixando para lá e vivendo a minha vida. É isso aí, garota. A gente vai aprendendo. A gente não tem nem 100 anos, né? Tem muito tempo para aprender. Tem tempo. Alguém quer mais perguntar, falar alguma coisa? Percebeu alguma relação aí do que vocês sentem com a emoção? Roseli? Eu tenho que falar sobre controle, sobre enxaqueca. Eu não tenho mais, porque depois que eu aprendi, eu abri mão, fiz igual a colega aí. É meu, ok, não é meu, se vira para lá, se resolvam, eu não tenho nada a ver com isso. Porém, não me deixa de me incomodar em certos pontos e em certos momentos. Mas eu sofria diariamente com enxaqueca, diariamente, porque as coisas não estavam do jeito que eu gostaria e queria controlar a vida de filho, de marido, de vizinho, de pai, de mãe. Olha, eu falei, não, mas peraí, vai levar o mundo todinho nas costas,
E E aí aí, graças você, a e aí Deus, você conseguiu perceber a melhora, então, do que você sim, sentia? percebi. Não, tanto é que eu não tenho mais enxaqueca já há anos. Olha aí, Né? tá vendo? E claro que eu também cuidei também, que eu também observei não tomar friagem pela manhã, não molhar a cabeça e sair. Então, assim, eu também cuidei É dessas lógico, tem coisas. os cuidados físicos que a gente tem que ter, né? Aí eu também fiz isso, não saía cedo sem molhar a cabeça, essas coisas todas. Mas essa questão do controle eu percebi também e percebi também da onde que vinha, né? Que Porque legal. veio muito da minha criação, de como minha mãe é, minhas tias e tal. Então, para mim foi assim, libertador mesmo. Legal, obrigada por contribuir, Roseli. Mais alguém quer Não. falar? No Deixa eu meu caso, perguntar. pode Opa, falar. vamos lá. Quem quer falar primeiro? Pode falar então, Cleide. A minha insônia, eu não consigo dormir a noite inteira. Sabe assim, eu durmo 10 horas, meia-noite e meia estou acordada. Aí durmo quando é 1h30 estou acordada, quando é 4h30 estou acordada. Sim. Seu cérebro não consegue parar, né? Ansiedade. Não, parece que fica com aquele negócio aqui rodando, pensando no que ainda vai acontecer, o que aconteceu. Então, assim, parece que É o cérebro aprender a não. viver o hoje, mulher. É aprender a viver hoje. Porque você vê que você consegue perceber, né? Que o seu corpo, a ansiedade está causando um problema, está te causando insônia, né? E o seu corpo acaba sendo afetado. Por quê? Porque, na verdade, você dorme. Ninguém consegue passar noites e noites acordado e continuar vivo. Né? Todo ser humano ele precisa dormir. Só que a sensação de que não dormiu é porque o seu cérebro ele não para. Né? O seu cérebro não para. Então, você tem essa sensação de que não dormiu. Na verdade, a gente dorme, só que é um sono picado. Né? E aí não é um sono reparador que a gente precisa. E aí é aprender, mulher, é aprender a respiração, meditação, ter mais contato com terra, né? Que a gente chama do ground, fase ground, que é contato com a grama, contato com terra, procurar atividades físicas para fazer. Ajuda muito a ter controle da ansiedade, porque uma coisa é certa, gente, afeta na nossa saúde física também, a gente engorda, né? Quando você, ou para outro já emagrece, né? Afeta a nossa imunidade. Oi? No meu caso é engordar, né? Então, né? Que muitas vezes a pessoa nem come tanto, gente, mas o sono, se você não tem uma boa noite de sono, a sua vida não vai bem. Sabe? É terrível, eu imagino, porque essa noite mesmo eu passei muito mal durante a noite, né? Eu tô desde ontem ruim do estômago por causa do nervoso que eu passei. E aí a gente tem que colocar a desculpa em alguma coisa, que no caso foi a comida que eu comi, né? Alguém tem que levar a culpa, foi a comida. Mas não foi a raiva que eu senti, não, porque eu não pude xingar meus vizinhos, não. Então, como eu não pus para fora, eu deveria ter posto de outra forma, mas não tinha como, né? Então, o estômago deu ruim aqui. Aí eu passei muito mal ontem durante o dia, à noite e hoje também, agora que eu estou melhorando. Mas é isso, o corpo ele vai responder. E a gente tem que aprender a controlar. É difícil, principalmente com relação à ansiedade, né? Porque eu sei que é algo dificílimo da gente lidar. Porque precisa todo um controle, toda uma regra, né? Você ser mais regrado, de ter horário de várias coisas para você conseguir manter uma rotina para o seu cérebro descansar. Mas é possível, viu? É possível. Tá bom? Pode falar, Jussara. Então, no meu caso, é os dois, né? A ansiedade, que é a dor de estômago, e a dor de cabeça, né? É a pessoa controladora. No caso do dor de estômago, eu já resolvi praticamente o meu problema. Na época que eu era casada, assim, eu passava muita raiva. Hoje, eu vou falar, eu emagreci 20 quilos em coisa de 4, 5 meses, só pelo fato de ter separado e a ansiedade ter acabado. Porque assim, eu comia normal, como eu como hoje. Só que eu não sei, e às vezes eu sentava para comer, eu dava 2 garfadas ali e dava uma bola no estômago que a comida não passava. Uma dor insuportável, e aí eu parava de comer. E eu não comia como eu como agora. Hoje eu como normalmente, emagreci 20 quilos,
né? Ah. E eu sei que foi por conta de nervoso, ansiedade naquela época. E Hum. hoje, com relação à dor de cabeça, eu ainda tenho dor de cabeça, não tão frequente como eu tinha antigamente, né? Até por conta de ter largado muita coisa para trás, né? Carregando problemas que muitas vezes a gente é controlador, eu até entendo, só que assim, a gente é controlador, só que ao mesmo tempo que a gente é controlador, as pessoas veem a gente como controlador e acabam jogando coisas delas pra gente controlar. Então, É. assim, eu tinha muita coisa que eu tinha que controlar que não era meu e eu me sentia na obrigação de controlar. Muitas Uhum. vezes estava acontecendo alguma coisa lá na casa da minha irmã, eles me ligavam para eu ir lá resolver. Então, tipo assim, aí a partir do momento que você fala, Salvadora. a partir do momento que você fala assim, meu, isso não me pertence, cada um com seus problemas, hoje ainda tem, ainda acontece, mas não com a frequência como Hum. acontecia. E com isso acabou diminuindo bastante minhas dores de cabeça. E é o que você falou no começo, eu cheguei a fazer ressonância, tomografia da cabeça e os médicos não descobrem nada, não tem nada na minha cabeça. É E é doença psicossomática. uma dor de cabeça insuportável que não importa o remédio que eu tome que não passa, né? Então, assim, eu já aprendi que isso é por conta de eu realmente, às vezes, pegar problema que não é meu. Eu tô sossegada com os meus probleminhas aqui, né? Balançando meus pratinhos certinho, só que daqui a pouco vem uma bolada que aí acaba com tudo, entendeu? Então, eu Uhum. já aprendi que, assim, cada um com seus problemas, se eu puder ajudar, a partir do momento que não me comprometa, eu ajudo. Do contrário, cada um que se resolva, né? É isso aí. E até com relação ao peso, gente, o peso, ele também tem uma explicação, tá? Que às vezes a pessoa, ela come pouco, ela não come muito, né? É lógico que tem, por exemplo, igual eu falei, noites de mal dormida, né? Má alimentação, não fazer exercício, isso ajuda a aumentar o peso? Lógico, ajuda. Mas você sabia que o nosso corpo também, inconscientemente, a gente engorda, porque a gente quer mostrar que a gente precisa ter um corpo grande para aguentar o peso do mundo. Como que você aguenta isso se você é magrinho? O seu corpo entendeu que você precisa ser forte, e aí você engorda. Porque, né, você vai trazendo para você todo tipo de problema. Então, você precisa de um corpão para aguentar tudo isso aí. Eu acho que foi bem isso que aconteceu, porque a partir do momento que eu larguei, assim, eu não fiz nada, não fiz dieta, não fiz nada. E Pois é. emagreci 20 quilos em coisa de 4 meses. Eu sei, o cortisol diminuiu, sei lá o que aconteceu, eu sei que eu emagreci. Pois é. Então, é aí que vocês estão entendendo a explicação do que são doenças psicossomáticas. A gente nosso emocional, a gente vai acumulando tanta coisa, e não expressa, que aquilo vai indo para o nosso corpo, e o nosso corpo, ele grita, né? Ele grita, ele pede por ajuda, né? É isso aí. Eu quero contar 2 relatos para vocês de 2 pessoas, né, que tiveram ajudas também, não foi de médica, né, porque procuraram por causa de sintomas físicos, né? Só que aí ela, por meio da terapia, também conseguiram perceber que se tratava de coisas emocionais. De uma cliente, eu vou dar o nome dela, né, para a gente não ficar falando da mulher assim, que é meio estranho, vou chamar ela de Juliana. Ela é mãe solo, de 42 anos, e era professora também. Era não, né, porque não morreu, ela é professora. Quando ela foi procurar terapia, porque ela tinha dores crônicas na lombar, e ela já tinha feito fisioterapia, já tinha feito alongamento, né, trocado colchão, tudo aquilo que os médicos mandam fazer, né, para entender, melhorar as dores da lombar. E aí, durante o processo, ela começou a perceber que, na verdade, o que ela carregava sozinha era muita responsabilidade, porque ela tinha que cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar de uma mãe idosa, né? E, segundo ela não podia contar com ninguém, além dela não pedir ajuda de ninguém. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, né, conforme foi passando as sessões, ela começou a liberar aquelas emoções. Por exemplo, como o ressentimento, né, porque ela tinha muita raiva de ter que... Porque ela tinha irmãos e tudo sobrava para ela, aquilo dava muita raiva nela, né, de ter que, além de ser mãe sozinha, ela tinha responsabilidade da casa, tinha que trabalhar. Imagina, né, com aquele monte de anjinho durante o dia inteiro, porque ela é professora, e chegar em casa ainda tinha que dar conta de tudo, e de uma mãe doente. Ela assumiu para ela aquela responsabilidade. Então, ela chegou num processo de exaustão muito grande, porque ela simplesmente não sabia dizer não. E aí, foi mostrando para ela, né, eu fui mostrando para ela que
Gente, é aprender a dividir tarefa. Não adianta querer abraçar o mundo e achar que você é responsável por tudo. E buscar apoio. Porque quando a mãe realmente precisa que o filho cuide, né? Você não tem que achar que você é o responsável, se tornar mãe da mãe. Se ela tem vários filhos, tem que dividir o negócio. E se alguém não pode, né, tomar conta, por exemplo, ajuda financeiramente para arrumar alguém para diminuir o trabalho. E aí, qual foi o resultado, né, disso tudo depois? Ela conseguiu entender isso tudo, começou, né, a liberar essas emoções todas, né, tanto do ressentimento como da exaustão, aprendeu a dizer mais não, e até as dores irem sumindo. Então, aquela dor que ela sentia era só uma sobrecarga emocional, né? Quando ela entendeu aquilo, que ela acolheu aquilo e foi ressignificando, o corpo também foi aliviando. Então, para você ver que muitas vezes é igual a Jussara falou, faz um monte de exame, gente, os médicos não descobrem uma causa por trás. É psicossomático. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Um outro exemplo é de um rapaz que ele era gerente de loja, ele era novo, tinha 29 anos. E ele sentia muitas palpitações e falta de ar. Muito típico de quem tem problema de ansiedade, né? Porque eu já tive crises de ansiedade e eu senti isso também. E só que aí ele começou a achar que ele tinha um problema no coração, procurou médico, né? Fez os exames, tudo normal. E aí é lógico, os médicos perceberam que aquilo era ansiedade e mandou ele procurar terapia. E foi o que ele fez. E durante a terapia, o que ele pôde perceber? Que, na verdade, ele guardava o choro desde criança. Por quê? Sabe aquela frase típica, homem não chora? Para de frescura, homem não chora, engole o choro. Então, ele achava que chorar ia fazer ele se sentir fraco, parecer fraco perante as pessoas. No trabalho dele, como ele precisava trabalhar para ajudar em casa, né? Ele tinha muito medo de perder o emprego. Ele guardava com ele esse medo grande, né? Então, ele fazia de um tudo ali, ele estava sempre naquele estado constante de alerta e de ansiedade. Então, quando ele conseguiu abrir os olhos para reconhecer isso tudo, aí ele começou a expressar, inclusive, foi a primeira vez que ele conseguiu chorar, e chorou muito, né? Não foi pouco. A respiração dele soltou, o corpo dele relaxou, e aí os sintomas eles começaram a desaparecer, né? Então, ele entendeu, o corpo dele só estava gritando por aquilo que ele estava tentando silenciar. Quando ele acolheu aquela emoção, ele entendeu, acabou, não tinha mais palpitação. O sintoma desapareceu. Então, gente, é o que eu falei, o corpo, ele não quer castigar a gente, ele só quer comunicar para a gente. E quando a gente ouve a mensagem, o sintoma, ele pode ou diminuir e com o tempo ir embora mesmo de vez. Então, eu quero fazer um exercício com vocês, para vocês, junto com vocês aqui agora, para vocês aprenderem o que é fazer escuta do corpo. Vamos lá? Sentem legal aí, ó, e fechem os olhos de vocês. Tenta sentar, fechar os olhos, dar uma respirada. E agora, vocês vão fazer o seguinte. Vai fazendo, deixa a Cleide se ajeitar. Fecha os olhos. Respira. Isso. Vai imaginando que você está passando um scanner pelo seu corpo. E vai perguntando para o seu corpo, aonde você sente tensão agora? Aonde está tenso? Vai passando assim, como se fosse um scanner no seu corpo. Aonde está tenso agora? Consegue sentir a tensão? O que essa parte do seu corpo tem para te dizer? Qual é a emoção que está guardada aí? Vai escaneando, sentindo. Aonde você sente tensão? Ela está parada aí? O que ela tem para dizer para você? Qual é a emoção que está guardada aí? Vai sentindo o seu corpo. Vai sentindo. E vai percebendo qual é a emoção que você consegue sentir guardada aí, bem escondidinha no seu corpo. Por que você está tensa desse jeito? Vai sentindo.
Vai sentindo, vai passando esse scanner pelo seu corpo. Aonde está guardada essa tensão? Consegue perceber o que está por trás dessa tensão? Qual é a emoção que está escondida aí? Vai sentindo. Respira fundo mais uma vez e pode voltar. Alguém conseguiu perceber? Pode falar, Cleide, se você quiser. Aonde estava? Uma dor, assim, estava assim, subindo aqui, tá? Aí quando relaxa, aí parece que como se o corpo estivesse relaxado nessa musculatura aqui para a cabeça. E qual que é a emoção que você conseguiu perceber? O que estava por trás disso aí? Por que você acha que você estava sentindo essa tensão tão grande aí? Eu acho que deve ser a apreensão por causa do serviço novo, eu acho, né? Por causa que eu estou começando agora num serviço novo, num hotel novo, tudo começar de novo, assim, não sei. Legal. É como se eu tivesse assim, será que eu vou conseguir dar conta? Ao peso, né? Por isso é Uhum. nessa região, né? É uma emoção. Na verdade, assim, é só uma tensão mesmo, vinda de uma emoção que você está vivendo, né? De uma ansiedade de não conseguir dar conta de alguma coisa. Mas dá conta, mulher, você é danada, você é 10. Relaxa, respira. Eu já estava trabalhando nele como freelance, né? Só que agora eu fui registrada, então a atenção é mais. A responsabilidade aumentou. Não é mais como, eu vou fazer aqui dali, amanhã eu não vou trabalhar, tá tudo tranquilo. Agora não, agora é pedir responsabilidade, né? Mas, respira, relaxa, uma boa água quente aí e fale com você, converse com você. Você é capaz, você não precisa ficar tensa. Você é danada, mulher. Aí, nesse negócio normal de pressão, aí meu coração fica tipo assim, eu digo, será que eu vou ter o AVC? Eu fico imaginando, será que eu vou ter o AVC? Porque meu coração fica só ficando assim. Aprende a respirar. Você tem que aprender a respirar. Eu já ensinei você várias vezes. Respira, mulher. Puxa, segura e vai soltando devagarinho. Vocês já repararam que toda vez que alguém está tendo uma crise de ansiedade, normalmente o que fala com a pessoa? Calma, calma, respira, respira. Não é assim? Gente, é sério. Aprendam a respirar. Aprendam a respirar. Você pode fazer isso 3 vezes ao dia. São 3 respirações só. Você puxa, segura e vai soltando devagarinho. De novo, 3 vezes. De tarde, faz a mesma coisa. E à noite, faz a mesma coisa. Vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês. Na vida de vocês. É aprender a respirar. Vocês já repararam que, às vezes, quando a gente se dá conta, parece que a gente ficou até sem ar, que a gente faz assim, porque a gente desaprende de respirar, gente. A gente desaprende. É isso, respira. Respira. Mais alguém quer falar? Sentiu? Quer contar aí para mim? Pode falar, Fabiana. Então, eu tive a mesma percepção que a colega, meus ombros e o meu pescoço. No meu caso, porque eu vivo querendo consertar as coisas, né? E aqui você sabe, você conhece, né, minha vida, então você sabe que tudo, como disse a outra colega também, tem um problema lá na casa do vizinho, o vizinho liga aqui. Se o vizinho não liga, ligam os agregados, né? Ô tia, ô mãe, ô irmã, ô filha. Aí agora eu tô fazendo assim, não quero, não sei, não quero saber, cada um que se resolva também. Se eu não souber, para mim, melhor. É importante? Isso vai mudar a minha vida? Eu vou conseguir resolver? Não. Então não me conte, por favor, me poupe. Tô assim. E qual foi a emoção que você sentiu que estava por trás dessa tensão toda aí? Então, eu acho que é o que eu quero controlar mesmo, né? Controle, né? Eu quero que seja do meu jeito, porque eu acho que do meu jeito é mais fácil. É tudo tão simples, gente. Por que complicar?
Tudo muito rápido e prático. Mas cada um, né? Então, É isso aí. Então, respira também, mulher. tô respirando, tô respirando. Alguém mais quer contar? Alguém conseguiu sentir? Conseguiu dar nome? Então, vamos continuar. É isso aí, gente. Eu quero aproveitar para dar algumas dicas a vocês do que vocês podem fazer para evitar somatizar, tá? Uma das dicas, já dei, respirem, aprendam a respirar. Uma segunda dica, falar sobre as emoções, principalmente quem tem dificuldade de falar sobre o que sente, né? Ah, eu não posso falar com um terapeuta, de repente eu não estou em condições, né? Mas se você tiver condições de falar, o terapeuta é a pessoa mais indicada, porque é aquela pessoa que vai te ouvir sem julgamento, né? Mas se não, se você tem aquela pessoa mais próxima, um amigo, meu, aproveita, ó, bota para fora, fala, guarda não, porque guardar, né? A gente não expressar o que sente faz mal. Então, fale sobre as suas emoções. Ah, mas eu não consigo, Angélica. Eu tenho muita dificuldade, sei lá, eu acho que as pessoas, eu tenho dificuldade de confiar, né, nas pessoas. Escreve, sabe? Eu sempre aconselho todo mundo ter o seu caderninho terapêutico. Gente, escrever é uma terapia incrível. O que você sente? Hoje eu senti raiva disso, senti raiva do meu filho por conta disso. Hoje eu senti raiva do meu vizinho. Hoje eu senti tanto medo. Puxa, eu fiquei tão triste. Fulano falou isso comigo. Sabe? Escreve. Você está colocando para fora e aí aquilo não fica guardado dentro de você. Faz muita diferença. Se você não consegue falar, escreve. Respiração, falar, escrever. Uma outra prática que você pode também, que vai te ajudar, o que nós fizemos, o exercício de escuta o corpo, de escutar o seu corpo. Quando você não está legal, começa, respira, fecha os seus olhos e começa a fazer esse scanner do seu corpo. O que eu estou sentindo? Aonde está tenso? Né? Tenta dar nome ao que você está sentindo. Essa escuta vai fazer bastante diferença, sabe? É tentar dar medo. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo muita angústia, eu estou sentindo uma tristeza muito grande. É tentar dar nome mesmo à sua emoção. Isso vai fazer diferença. A gente tem que conseguir identificar o que a gente está sentindo, né? E é lógico, né? Para quem tiver condição, busca terapia. Terapias que integrem corpo e mente, como a psicossomática, né? Porque vai fazer muita diferença. Porque na terapia você vai entender a diferença que faz de você sentir, né? Você vai entender como é o sentir, você vai aprender a processar tudo aquilo que você está sentindo e, ao mesmo tempo, você vai estar prevenindo doença, né? Tá prevenindo doença. Porque sentir e processar é muito importante, porque é uma forma que o seu corpo tem. Boa noite, Elisete, tudo bom? Está no carro aí assistindo? Né? Boa noite. O seu corpo, ele começa... Porque se você não faz isso, o seu corpo, ele começa a gritar, né? E o corpo, ele não adoece sozinho, gente. Ele não adoece sozinho. É tudo reflexo do nosso emocional. Então, ele vai somatizando, né? Se você dá conta que você não tem um conflito emocional aí que não foi resolvido, ele vai se manifestar no seu corpo por meio de dor, de um sintoma físico, né? Igual a gente já falou, dor de cabeça, tensão, cansaço excessivo, gastrite, insônia, né? E muitas vezes é algo que você nem está vendo, né? Mas só está guardado ali dentro de você, às vezes por muito tempo, e às vezes tem pessoas que levam um tempo para somatizar. O meu corpo, eu vou ser muito sincera, ele é muito rápido, ele é incrível, como que eu somatizo muito rápido o que eu sinto, né? Eu sinto alguma coisa, não demora nada, o meu corpo ele já berra logo, que é para eu parar e olhar para aquilo que eu estou sentindo, né? O perigo, na verdade, está em reprimir essas emoções. O perigo está em reprimir. Então, se você sente tristeza, sente raiva, sente medo, sente frustração, bota para fora. Bota para fora, porque isso tudo vai sobrecarregar o seu sistema nervoso,
né? Quando você não põe, ele vai sobrecarregar o seu sistema nervoso, vai desequilibrar os seus hormônios, e quando os seus hormônios eles estão em desequilíbrio, vai baixar a sua imunidade. E aí vem mais um monte de doença, né? Porque você, se tiver com a imunidade baixa, para pegar gripe, para pegar um monte de outra infecção, é rapidinho, né? É isso. O nosso corpo, ele normalmente ele vive num estado de autodefesa, né? Então, sentir é prevenir doença. Por isso que é muito importante a gente primeiro entender o que a gente sente e validar aquilo. Não fique achando que, se, por exemplo, você se sente triste com alguma coisa, aquilo é frescura, é besteira. Não, valide. O seu sentimento, ele é válido, né? Dá um nome ao que você está sentindo, para processar aquilo, entenda que aquilo é importante, porque esse sentir, dar um nome ao que você está sentindo, não é fraqueza, é autocuidado. É autocuidado, né? Chorar, às vezes, por causa de alguma tristeza, alguma coisa que magoou você, gente, não é drama. Não é drama. É prevenção. Muitas vezes a gente precisa mesmo chorar, colocar para fora. Quanto mais a gente lida com as nossas emoções na hora que surge, menos o nosso corpo ele vai precisar se sacrificar para chamar a nossa atenção. Certo? Então, é isso. Emoções, quando não são ditas, ditas em palavras, elas acabam virando sintoma. O nosso corpo ele vai gritar por meio de uma doença, que é para você parar e se olhar. Certinho, minha gente? E esse é o conteúdo que eu trouxe. E como vocês sabem que eu sou a louca da meditação, né? Eu amo fazer uma meditação. Para aqueles que quiserem permanecer na aula e quiser, né? Vocês querem meditação? Eu faço uma aqui agora com o tema para gente. Pode ser? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Procurem, né, estar num lugar calmo, aqueles que vão ter certeza que não vão ser interrompidos. Se achar que vai por barulho externo, por alguém, põe um fone, né? Procura uma posição confortável, pezinhos no chão, mãozinha na coxa. Vamos achar todo mundo uma posição bem confortável. Estou esperando. Cleide está pedindo para esperar. Podemos? Então, vamos lá. Sente, coluna ereta, olhos fechados, uma posição bem confortável. Vai fechando seus olhos suavemente. Respira bem fundo pelo nariz e vai soltando devagarinho pela boca. Respira pelo nariz, mais uma vez, e vai soltando bem devagarinho pela boca. Inspira e expira. Inspire e expire. Isso. Vai retomando a sua respiração normal e vai se permitindo chegar aqui agora, nesse momento, por completo. Agora, leve a sua atenção para o seu corpo. Perceba os seus pés tocando no chão. Sente ele tocando no chão. Perceba o seu quadril sentado, apoiado aí na sua cadeira, na sua poltrona, aonde você estiver sentado. Sente o seu quadril, sente o seu tronco que está ereto, mas ele está relaxado. Vai sentindo, observando o seu corpo como um todo. Esse corpo seu que carrega todos os dias, que você carrega com ele todos os dias, que ele acorda com você, esse corpo que você sente, que você respira, que você vive. Sente o seu corpo. Vamos fazer um breve passeio pelo seu corpo. Agradeça todo o seu corpo.
Comece pelos seus pés. Agradeça aos seus pés por te sustentar. Agradeça a Ele por te levar para todos os lugares. Agradeça as suas pernas por cada passo, por cada movimento que você dá. Agradeça a elas. Agradeça o seu abdômen. Agradeça a Ele por tudo o que acontece aí dentro, sem você precisar controlar nada. Agradeça o seu coração por bater todos os dias, sem pausas, por ele ser o centro da sua força e da sua sensibilidade. Agradeça o seu coração. Agradeça os seus pulmões pela respiração que entra, que sai, que mantém a sua vida. Agradeça seus pulmões. Agradeça os seus braços, as suas mãos, por tudo que você toca, por tudo que você acolhe, por tudo que você realiza. Agradeça seus braços e suas mãos. Agradeça a sua mente. Agradece por tudo que ela processa, por tudo que ela sente, por tudo que você aprende, é por meio da sua mente. Agradece ela. Agradece a sua pele, porque a sua pele é a fronteira que existe entre você e o mundo. E é o canal de conexão e percepção entre você e o mundo. É por meio da sua pele que você consegue sentir frio, sentir calor. Agradece. Agora, mentalmente, abraça todo o seu corpo. Abraça o seu corpo e diga para ele: obrigada, corpo. Obrigada. Eu reconheço tudo que você faz por mim. E eu quero cuidar melhor de você. Eu te amo, corpo. Eu te amo. E agora, mais uma vez, respire profundamente. E quando você sentir bem, você vai voltando devagarinho, movimentando suas mãos, os seus pés. E no seu tempo, você abre os seus olhos, levando essa sensação de gratidão com você. E aí, como foi? Foi bom, foi bom. Foi muito bom. Conseguiu? Sim, foi A bom. gente não se dá conta do quão importante é cada parte do nosso corpo, né? Tem hora, né? Verdade. A gente não para prestar atenção, por exemplo, nesse detalhe da nossa pele, né? De tudo que a gente pode fazer por meio das nossas mãos, dos nossos braços. Pois é. Quanto ele nos auxilia, né? Pois é, E tudo tem o seu valor e o seu significado. é isso aí. Quem mais quer falar o que sentiu? Como foi para vocês? Pode falar, Roseli. Difícil é voltar, né? É, a gente relaxa gostoso, né? Muito, muito, muito obrigada. Imagina. Quem mais quer falar? Meninas, então é isso. Eu quero agradecer vocês a paciência, tá? Eu me senti muito lisonjeada, né, de vocês estarem aqui. E eu queria só pedir um favorzinho a vocês, se vocês puderem, claro. Abrir a câmera para eu tirar uma foto, para eu registrar esse momento. Se vocês puderem fazer isso, eu vou ficar muito feliz. É para eu tirar uma foto aqui.
Fabiana, tu não fecha, não. A Rejane, a Daniele, será que consegue abrir? Bem rapidinho, só para tirar uma foto? Só um minutinho. Consegue? Então tá. Então eu vou tirar de vocês. Daniele? Oi. Pronto, abri. Aê. Rejane, consegue? Eu acho que ela está com vergonha. Então tá Você bom. consegue colocar a Dani no grupo, meu bem? Oi? Você consegue colocar a Daniele no grupo? Ou posso mandar o link para ela também? Posso. Pode mandar o Tá, link do obrigada. grupo, sempre pode mandar para quem vocês quiserem, tá? Eu sempre peço só a gentileza de não sair mandando a aula para todo mundo, porque assim, o ideal é que venha para o grupo, né? Que venha para o grupo para poder assistir junto com a gente. Obrigada, Rejane, por abrir, tá bom? Então, falando um X aí, ó. Fala Pix, todo mundo, que aí todo mundo fica feliz, ó. Pix. Tá vendo? Fala Pix, todo mundo fica feliz, ó. É a palavra da felicidade. Pronto, obrigada, gente. É isso, meus amores, muito obrigada, tá bom? Uma excelente noite para vocês. E até a próxima, tá? Obrigada, igual. Obrigada a você por passar essas informações para a gente, né? A gente fica muito agradecida. Obrigada, obrigada. Fiquem com Deus, uma excelente noite para Obrigada, vocês. Angélica. Boa noite. Amém. Tchau. Boa Tchau. noite, coração. Tchau, E tchau. até a mais. Tchau, tchau.